Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025 e hoje a gente vai fazer uma exploração um pouco mais a fundo na Nasdaq. Muita gente ouve falar, né? Bolsa de tecnologia, mas o que é exatamente? Como que ela surgiu e, mais importante, qual o papel dela hoje em dia? Pegamos aqui uns vídeos, artigos para destrinchar essa história. É isso aí. A nossa missão aqui é tentar entender a relevância da Nasdaq. Não só ficar olhando se o índice subiu ou desceu, que a gente vê todo dia no jornal, mas enxergar ela como um motor mesmo para a inovação, sabe? E como ela reflete essas transformações enormes da tecnologia. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é a Nasdaq, afinal? Para quem só ouve o nome. Bom, a Nasdaq é fundamentalmente uma bolsa de valores eletrônica. Fica lá em Nova York e, olha, ela é gigante, viu? É a segunda maior do mundo em valor de mercado das empresas listadas, perdendo só para NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, aquela mais antiga, do pregão físico. Ah, a NYSE é aquela clássica, né? Com o sino, o pessoal na correria. É essa mesma. Mas a Nasdaq também não é só a bolsa em si, o local de negociação. É também um índice, ou melhor, vários índices importantes. Os mais famosos são o Nasdaq Composite, que inclui quase todas as empresas listadas lá, né? Exato, é o mais abrangente. E tem o queridinho da mídia, o Nasdaq 100, que pega as 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa. É onde tão gigante da tecnologia que todo mundo conhece. E essa coisa de ser eletrônica, você mencionou, essa foi a grande sacada deles desde o início. Totalmente. O próprio nome já entrega um pouco, né? Nasdaq sigla para National Association of Securities Dealers Automated Quotations. A grande inovação, lá em 1971, foi ser a primeira bolsa de valores do mundo a operar de forma totalmente eletrônica. Sem o pregão físico, a gritaria que a gente imaginava. Isso, acabou com aquela cena clássica de operadores gritando ordens de compra e venda. Foi uma revolução silenciosa, digamos assim. Claro, hoje eles têm um market site, um prédio super moderno lá na Times Square, mas é mais para eventos, cerimônias de IPO, tocar o sino de abertura, não para negociação em si. Que moderno para a época, né? 1971. Mas como surgiu essa ideia? Quem teve essa sacada de automatizar tudo? Olha, a história é interessante. Nasceu oficialmente em 8 de fevereiro de 1971, mas a semente foi plantada antes, por uma demanda do Congresso dos Estados Unidos. Do Congresso? O que eles queriam? Eles fizeram um estudo e perceberam que faltava transparência e regulação em uma parte importante do mercado, o chamado mercado de balcão, ou OTC, Over the Counter. Era nesse mercado OTC que muitas ações, especialmente de empresas menores, inovadoras e muitas de tecnologia que estavam surgindo, eram negociadas. Só que era um mercado mais, vamos dizer, informal, né? Menos organizado, sem a mesma visibilidade da NYSE. Ah, entendi. Era mais difícil saber o preço justo, quem estava comprando, vendendo. Exatamente. Aí a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, tipo a nossa CVM aqui no Brasil, foi encarregada de estudar o problema e recomendou a criação de um sistema automatizado de cotações. Então, no comecinho, a Nasdaq não era bem uma bolsa para negociar, era mais para mostrar os preços. Isso. No início, era mais um sistema eletrônico avançado que mostrava as cotações de compra e venda desses papéis do mercado OTC em tempo real. Já era um avanço brutal para a época, né? Trazia essa informação de forma rápida e acessível. Só depois ela evoluiu para permitir a execução das ordens, a negociação eletrônica de fato. Faz sentido. E como que ela virou o sinônimo de Bolsa da Tecnologia? Foi por causa dessa origem no mercado OTC com empresas inovadoras? Foi uma combinação de fatores, sabe? Primeiro, essa origem já deu uma afinidade. Mas também, a Nasdaq adotou desde cedo regras de listagem e taxas que eram, digamos, mais acessíveis, menos rígidas que as da NYSE. Ah, era mais fácil para uma empresa nova de tecnologia que talvez ainda não desse lucro abrir o capital lá. Exatamente. Isso funcionou como um chamariz poderoso para empresas de setores inovadores, como computadores, software, biotecnologia, que estavam crescendo muito nos anos 70, 80, 90. Pensa nas gigantes, Apple, Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, depois Amazon, Google, Facebook, todas fizeram seus IPOs, a oferta inicial de ações, na Nasdaq.
Nossa, é praticamente o quem é quem da tecnologia mundial. Pois é, essa concentração de empresas icônicas de tecnologia acabou criando essa identidade muito forte. E claro, o fato de ser uma bolsa eletrônica, moderna, também combinavam muito com o espírito, com o DNA dessas empresas inovadoras. Era um ambiente mais natural para elas. Faz todo sentido essa conexão. Mas essa trajetória não deve ter sido só de sucessos, né? Bolsa de valores, tecnologia. Imagino que teve muita volatilidade, muitos desafios. Ah, com certeza. A história da Nasdaq é marcada por altos e baixos bem fortes. O exemplo mais clássico e talvez o mais doloroso foi a bolha da internet, a famosa bolha.com, no finalzinho dos anos 90 e início dos 2000. Lembro disso. Empresas de internet valendo bilhões sem nunca ter dado um centavo de lucro. Exatamente. E a Nasdaq estava bem no epicentro dessa euforia toda. O índice Nasdaq Composite disparou de forma absurda. Foi uma valorização explosiva. Mas aí a bolha estourou, né? Entre março de 2000 e outubro de 2002, o índice simplesmente derreteu. Quanto que caiu? Caiu quase 80%. Imagina, perder 80% do valor. Foi um tombo gigantesco que varreu muitas empresas do mapa e deixou cicatrizes profundas no mercado e nos investidores. Nossa, 80%. É devastador. E teve outros momentos difíceis também? Teve sim. A crise financeira global de 2008, aquela que começou com o subprime nos Estados Unidos, também atingiu a Nasdaq em cheio, como todas as bolsas do mundo. Embora a origem da crise não fosse diretamente tecnológica, o pânico se espalhou e derrubou tudo. Esses episódios mostram bem a natureza volátil do setor de tecnologia e de empresas de alto crescimento, né? O potencial de ganho é enorme, mas o risco também. É verdade. Risco e retorno andam juntos nesse mundo. E depois desses baques, como a Nasdaq se recuperou e chegou ao que é hoje? Porque hoje ela é uma potência global, né? Exato. Ela não só se recuperou, como se fortaleceu e se expandiu muito. Hoje, a Nasdaq não é só a bolsa americana. É a Nasdaq Inc., uma empresa multinacional de serviços financeiros e tecnologia. E, curiosamente, ela mesma é listada na própria Nasdaq, com o código NDAQ. Que interessante. Ela é listada nela mesma. Sim. E ela saiu comprando outras bolsas e empresas de tecnologia para mercados financeiros ao redor do mundo. Uma aquisição importante foi a do grupo OMX, que operava várias bolsas nos países nórdicos e bálticos da Europa. Também comprou a Bolsa de Valores da Filadélfia, entre outras. Hoje, ela fornece tecnologia para mais de 100 bolsas em 50 países. Uau! Virou um império global de infraestrutura de mercado. Basicamente isso. Processa bilhões de negociações todos os dias com uma velocidade e eficiência impressionantes. Continua sendo referência em tecnologia de negociação. E as grandes estrelas da tecnologia, aquelas que ajudaram a construir a fama da Nasdaq, continuam lá. Elas ainda dominam? Continuam e dominam. Se a gente olhar agora, em maio de 2025, as maiores empresas do mundo em valor de mercado estão lá. Apple, Nvidia e Microsoft estão numa disputa acirrada, todas valendo mais de 3 trilhões de dólares cada. 3 trilhões? É um valor difícil até de imaginar. Pois é. A Nvidia, por exemplo, teve aquele crescimento espetacular nos últimos anos, impulsionada pela demanda por chips para inteligência artificial. Virou uma das queridinhas do mercado. Mas nem tudo é crescimento linear, né? Você falou da volatilidade. Exatamente. Olha que exemplo recente e impressionante. Esses dias atrás, a Nvidia sofreu a maior queda diária de valor de mercado da história de qualquer empresa. Perdeu quase 600 bilhões de dólares em valor num único dia. 600 bilhões? Por quê? A notícia principal foi sobre avanços da concorrência chinesa no desenvolvimento de chips de IA. O mercado reagiu imediatamente, mostrando o quanto esse setor é dinâmico e sensível a notícias sobre competição, regulação, geopolítica. Mostra os riscos enormes que ainda existem, mesmo para gigantes. Realmente é um jogo de números gigantescos e muita velocidade. Pensando nisso, o que a gente pode esperar para o futuro da Nasdaq?
Ela vai continuar sendo esse palco principal da inovação? Olha, tudo indica que ela vai continuar sendo um polo importantíssimo para a inovação, sim. Continua atraindo IPOs de empresas de tecnologia, biotecnologia, energia limpa, inclusive de empresas brasileiras que buscam capital e visibilidade no mercado global. Várias já fizeram ou planejam fazer IPO lá. Isso é bom para o ecossistema de inovação brasileiro também, né? Ter essa porta aberta. Com certeza. Mas, por outro lado, os desafios são grandes, talvez maiores do que nunca. A gente tem essa tensão comercial e tecnológica cada vez mais forte entre Estados Unidos e China, e isso impacta diretamente as empresas listadas na Nasdaq. A famosa guerra dos chips, restrições de exportação. Além disso, a própria corrida pela inteligência artificial, que hoje impulsiona muito o valor dessas empresas, é super acirrada. Quem vai liderar, quais tecnologias vão vingar, há muita incerteza. E claro, a volatilidade do mercado financeiro em geral, com juros, inflação, riscos geopolíticos, tudo isso exige muita atenção. Então, o futuro da Nasdaq depende muito de como ela e as empresas listadas lá vão navegar por essas águas turbulentas. Perfeitamente. A capacidade de adaptação, de continuar atraindo as próximas gerações de empresas inovadoras e de lidar com esse cenário global complexo é que vai definir se a Nasdaq manterá essa posição de destaque nas próximas décadas. É fascinante ver essa trajetória, né? Como uma ideia lá dos anos 70, para trazer mais ordem e transparência para o mercado, acabou se tornando esse símbolo global da tecnologia e da inovação, com todos os seus dramas e triunfos. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a entender um pouco melhor esse universo. Se você gostou dessa nossa exploração, dessa análise, não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo ou áudio e compartilhar com quem também se interessa por tecnologia e mercado financeiro. É isso aí. E fica a reflexão final, né? Com a inteligência artificial redesenhando os setores inteiros, com as tensões geopolíticas talvez mudando o eixo do poder tecnológico global, será que a Nasdaq vai conseguir manter essa coroa, esse posto de principal vitrine motor da inovação mundial? Ou será que a gente vai ver nas próximas décadas o surgimento ou fortalecimento de outros centros financeiros e tecnológicos disputando esse lugar? Fica aí pra gente pensar. Até a próxima!